Eu estou num lugar onde a internet é muito fraca, só vou cumprimentar vocês pela metrópole. Nardelli Gomes estará aí fazendo as vezes da casa, por tão convidados ilustres e queridos como Jean de Freitas, Sérgio Augusto, Bob Fernandes e hoje Paulo Sérgio Pinheiro, uma grande figura nacional, cientista político brasileiro e mestre de tantas coisas. Eu, na semana passada, eu lancei um livro cuja o grande valor que ele tem na realidade é um prefácio escrito pelo meu melhor amigo de mais de 50 anos, Jean de Freitas. Mas ele me deixou cansado, muito cansado. E eu estou agora descansando e me tratando desse excesso de cansaço. E um amigo meu que tem uma ironia muito fina, ele, quando eu disse isso, ele disse assim, Hemingway também, quando lançava livros, ele ficava extenuado. Eu dei muita risada, porque eu adoro esse amigo e adoro essa ironia inteligente dele. Mas, olha, eu assisti, eu estou na Europa, eu assisti aqui a firmeza do rei da Espanha na ONU e do presidente do governo, que é como se chama aqui, primeiro-ministro, também em relação a essa ação criminosa do Estado de Israel contra os palestinos. E adorei o discurso do presidente Lula, fantástico, sobre todos os pontos. E eu me senti assim, pessoalmente, referenciado quando ele disse que ele admira os judeus brasileiros que entendem o genocídio que está acontecendo, o que não acontece com a maioria. A maioria, uma boa parte dela, acha que Lula é antissemita e que está falando besteira. E era isso que eu queria dizer a vocês, agradecer a todos, mandar o meu abraço carinhoso aí para o meu melhor amigo de mais de 50 anos, Jean de Freitas, abraçar Sérgio Augusto, Bob Fernandes, Paulo Sérgio Pinheiro, Nardelli Gomes e pedir licença a vocês para me retirar. Assistirei quando a internet me permitir aqui, mas mando um abraço, a minha felicidade de nós estarmos vendo, né, que o povo foi para as ruas, as coisas mudaram, o Senado fez o que fez. Eu, inclusive, antes de vir para aqui, na segunda-feira, conversei pessoalmente na rádio com Otto Alencar, que mostrou também a firmeza e que o objetivo era enterrar de vez a PEC da bandidagem. Aliás, o Jornal da Metrópole, por idade, se tiver a capa aí, só para a gente mostrar como a gente está trabalhando aqui, aqui aí enterrando a PEC da bandidagem. E dizer do meu assombro também ao ver três figuras sinistras, Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves, reunidos para buscar uma solução para a dosimetria. Nardelli Gomes, eu passo para você o comando, meu abraço carinhoso para vocês, minhas desculpas e até breve. Oi, Mário, bom dia para todos. Começando agora o Três Pontos, depois da abertura de Mário Kertes, um dos melhores programas. Esse é Mário que diz isso, quem sou eu para dizer o contrário? Um programa que nossa audiência espera toda semana. Eu quero cumprimentar os nossos participantes, Jane de Freitas, Sérgio Augusto, Bob Fernandes, que volta depois de algumas semanas de férias, afastado, e o nosso convidado desta semana, que é Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político brasileiro, presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, ex-secretário de Direitos Humanos, professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e doutor em Ciência Política pela Universidade de Paris. Eu vou chamar Bob Fernandes, que é quem esteve afastado por algumas semanas, para talvez aí abrir as conversas. Sintam-se todos abraçados. Muito obrigada pela presença de todos. Bob. Bem, eu toco a bola
gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa questão a partir do duelo, do duelo assistido pelo mundo na ONU essa semana. Então, nosso convidado, Paulo Sérgio Pinheiro, quem quiser pode começar, que eu estou aqui já na plateia. Oi, Paulo Sérgio Pinheiro. Salve, Tudo bom, professor? salve, Sérgio. Vocês sabem que eu só chamo o Paulo Sérgio de meu chanceler, porque ele é o meu chanceler. O dia que eu mandar na Sabirosca aqui, ele assume o Itamaraty. Que cargo vitalício. Paulo Sérgio, qual a impressão que lhe causou esse duelo, que era duelo e acabou virando um encontro fortuito, quase um date do Lula com o Trump? Olha, eu assisti só pelo vídeo, porque eu estava em Genebra no conselho e não podia assistir. Eu fiquei absolutamente perplexo. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Em maio, houve uma reunião na Arábia Saudita do Conselho dos Países do Golfo, e aí o príncipe herdeiro saudita resolveu convidar o presidente da Síria, que pôs abaixo o regime Assad. E aí foi um amor à primeira vista. O presidente Trump achou o presidente da Síria muito handsome. Eu nunca vi chefe de Estado chamar o outro de handsome, elegante. E ficou fascinado, um cara elegante, gostei muito. Minutos depois ele tem encontrado. E depois suspendeu as sanções que os Estados Unidos haviam imposto à Síria. Então não é a primeira vez desse amor surpreendido de repente. Agora, foi um encontro de 20 segundos, sei lá, cruzaram, porque o corredor é o mesmo, o corredor que você sai da tribuna e o que entra, e eles encontraram, ele ficou fascinado. Agora, as consequências eu não sei. Eu espero que isso não dê em reunião no Salão Oval, porque aquilo lá virou uma sala de tortura, aquele Salão Oval para presidente visitando. Segundo eu ouvi o ministro Mauro Vieira, parece que vai haver uma conversa por internet, o que é bastante mais seguro. Mas depois disso eu não fiquei sabendo mais de nada. Você, Paulo Sérgio, você que chegou de Genebra e está indo agora para a ONU na semana que vem, é verdade? Não, é no final do ano. Quer dizer, a Assembleia Geral da ONU cada vez mais inútil, porque realmente quem pode implementar as decisões da Assembleia são o Conselho de Segurança. Na semana passada, 14 países votaram para impedir a continuação da guerra em Gaza. E os Estados Unidos vetou e não deu em nada. Pela segunda vez existe esse voto. Já houve um outro voto que os Estados Unidos participou e também não aconteceu absolutamente nada. O presidente Lula fez bem ontem em relembrar a dificuldade da ONU de implementar as decisões. Eu me lembro que na época do Pasquim, o Paulo Franço fez um artigo esculhambando a ONU, definindo-a como um canecão, comparando ao canecão, aquela casa de shows que fechou há tempos aqui no Rio, parece que vai voltar. Mas e o censor vetou o artigo, não se podia dizer que a ONU era o canecão. Olha, Sérgio, quer dizer, não é preciso, quer dizer, não sei se continua um canecão. O problema é que a Assembleia Geral, por causa do bloqueio no Conselho de Segurança, não consegue pôr em prática nenhuma decisão. Por exemplo, as decisões da Corte Internacional de Justiça em Haia sobre Gaza tinham que ser implementadas pelo Conselho de Segurança, mas não foram, nem vão ser. Agora, é preciso dizer que as agências da ONU, que estão totalmente quebradas, porque os Estados Unidos é responsável por 22% do orçamento, a Organização da Saúde, por exemplo, está totalmente quebrada, milhares foram despedidos, essas funcionam, mas atualmente, pela dificuldade de ter os fundos, não estão funcionando a contento. O problema
central são os órgãos políticos, quer dizer, o Conselho de Segurança, que continua com uma configuração congelada de 45, quer dizer, esses 5 membros permanentes, e não conseguem implementar nenhuma decisão. O secretário-geral, por exemplo, que não transportou a Assembleia para Genebra, como ele devia ter feito, porque os Estados Unidos vetaram a participação da delegação da Palestina, e aí o presidente da Autoridade Palestina teve que falar por Zoom, e o Bibi pintou e bordou ao vivo na Assembleia Geral. Então, realmente, é um momento de uma crise total, e foi muito bom. Mário acabou de falar o que o presidente Lula falou sobre o genocídio em Gaza. Eu só teria um pequeno reparo, se você me permite. A comunidade judaica brasileira é profundamente silenciosa em relação ao genocídio. E quem é o carro-chefe da acusação de antissemita ao presidente Lula é a comunidade sionista brasileira. Esse aqui é o problema. O presidente tem tido uma coragem imensa, não é para ficar jogando confete. E ele repetiu ontem com todas as letras, foi um outro ponto alto do convite. Quando o Jânio tinha falado umas palavras a mim tão generosas, eu queria só agradecer a ele, que agora eu tenho o meu currículo elogiado por ele, gravado. Jânio. Com a palavra, Jânio. Sim, por favor. Eu? Sim, Jânio. Paulo Sérgio, a ONU está sob um fogo forte há muitos anos. E o problema me parece de identificação muito fácil. Por um lado, a injustiça e, por outro, combinar com esse primeiro, a incompreensão. O que não funciona efetivamente, o que impede efetivamente a ONU de funcionar, é o Conselho de Segurança, cuja atividade acabou sendo a verdadeira ONU. O Conselho de Segurança absorveu o poder que os criadores da ONU pretendiam que ela tivesse sobre o mundo, sobre o conjunto dos países, para enfrentar os problemas mundiais, especialmente os conflitos. E com o poder de veto, que ficou estabelecido desde a criação da ONU e, portanto, do Conselho de Segurança, o que acontece é que o que os Estados Unidos não vetam, a União Soviética veta. São interesses contrários de um país potência e de outro, ambos com direito de veto. Então, o que interessa aos Estados Unidos é vetado pela ONU, e o que interessa pela Rússia. Hoje, a Rússia era a União Soviética que exercia esse veto. E o que interessa à Rússia, os Estados Unidos vetam. Isso está acontecendo agora com toda a evidência em relação à guerra de Gaza, ao genocídio que acontece em Gaza por ação do Estado de Israel. Qual é a solução para isso, se é que existe uma solução? Jânio, eu concordo totalmente com você. E a situação é mais grave. Você sabe que os principais subsecretários
subsecretário-geral da ONU, são todos do Ocidente, de potências do Ocidente. Quer dizer, não só essa configuração congelada nesses 5, mas o Ocidente continua tendo uma dominação extraordinária. A solução que o Brasil participa há algum tempo, Celso Amorim, por exemplo, foi chefe de um grupo de trabalho sobre a reforma do Conselho, especialmente a questão dos cinco membros permanentes. A única solução é essa, mas como chegar? E cada país, a França tem dado tem algumas sugestões em termos de, por exemplo, proibir o veto em questões humanitárias, mas isso evidentemente não passou. E eu não vejo a curto prazo, na atual situação mundial, como você descreveu, que isso, mas a única solução é a reforma do Conselho. Essa ideia da reforma está bastante difundida também há muito tempo, mas a questão é a seguinte: como conseguir esta reforma se o Conselho de Segurança tem o poder, inclusive, Eu não aguento mais ficar de tocando. desprezar decisões da Assembleia, como poderia ser a decisão de reformar o Conselho? Como é que se ultrapassa essa incongruência da estrutura da ONU? Existe alguma ideia em algum setor da própria ONU ou fora dela? Existe alguma ideia preliminar sobre a maneira de chegar à aprovação de uma reforma? Olha, eu desconheço. É evidente que tudo se trata de uma relação de força. O problema é que os países não há uma união, porque cada país tem o seu interesse, por exemplo, em vir a ceder a situação de membro permanente, se isso se mantém de forma semelhante. Então, eu acho que só uma convergência mais segura em relação à contestação dessa configuração podia levar à reforma. Na Assembleia Geral, a reforma passa fácil. Não precisa nem campanha. Isso passa, mas não basta a decisão da Assembleia Geral. É preciso que uma situação de alternativa de força, o que é muito, muito difícil na atual situação, que venha a tornar viável essa reforma. Eu não conheço fórmula que esteja ao alcance para essa situação ser sanada. Houve outro secretário-geral que se empenharam mais nessa questão da reforma. Nesse segundo mandato do secretário-geral Guterres, eu não vi muito esse empenho no sentido de reforma. Vivemos, então, uma situação de regime autoritário na ONU. E não Há autoritário. um autoritarismo do Conselho de Segurança sobre a Assembleia Geral. E não representativo, que evidentemente que não o Conselho não reflete o mundo hoje. Então, é preciso que houvesse uma solidariedade mais concreta, de modo a enfrentar esse desafio. Mas, por hora, ainda que eu não tenha uma bola de cristal funcionando, eu não vejo nenhuma perspectiva que possamos pensar nos próximos 5 anos, por exemplo. Eu estou dando de barato, 5 anos apenas. Eu não sei se vocês viram ontem uma entrevista na CNN para Amanda Amanpour, entrevista do nosso Mauro Vieira, do chanceler, e na hora que ele estava falando,
parecia um meme, acabou virando meme. Era justo na hora em que o Trump estava tentando subir aquela escada rolante. Então, a impressão que dava era que o Mauro Vieira, ao ver passar o Trump, lançou um olhar na direção da escada rolante e ela simplesmente parou. Foi aquela hora que deu parada e ficou sem subir e teve que subir a pé com ela paralisada, né? Aí eu falei, que Tudo deu força tem errado o com o olhar Trump. dele, hein? O teleprompter também não funcionou com o Não. presidente dos Estados Unidos. Paulo Sérgio, e vamos, vamos dar uma passada pelo Oriente Médio. Você vê alguma solução para essa horrível, esse horrível desdobramento que veio a ter a boa intenção de criar um Estado de Israel? Olha, você sabe que, na verdade, o Estado de Israel não foi criado, porque o que aconteceu foi que o o projeto de partilha que foi aprovado justamente na presidência de uma sessão especial pelo Joadanã jamais foi realizada, especialmente porque os grupos terroristas judaicos resolveram matar, assassinar o Conde Foch Bernadotte, em 1948, quando ele tinha ido para tentar implementar essa partilha. E logo depois, os países árabes se opuseram e houve a guerra e o Israel conseguiu expulsar 85% dos palestinos que viviam no que viria a ser, ou veio a ser, o Estado da Palestina. A situação, a meu ver, continua congelada, aqui de novo o mesmo objetivo, por causa da cumplicidade das potências ocidentais. Não há a menor dúvida que isso é muito espelhado pela repressão, tanto no Reino Unido como na Alemanha, aos grupos pacíficos defendendo a Palestina. Quer dizer, centenas de pessoas que são regularmente detidas em Londres por participarem em protesto a favor da Palestina. Idem com batatas na Alemanha. Evidente, por que o Bibi continua fazendo? Porque efetivamente não houve nenhuma medida. Qual é a medida que Bibi entende? Sanção, não entrega de armamentos, incapacidade de qualquer investimento. Isso não ocorreu. Não ocorreu. Então ele continua. Quando nós estamos falando aqui hoje, ele continua. O que ele fez desde logo depois do 7 de outubro, a pretexto de defender Israel, fez uma guerra contra o povo palestino, que nem é uma guerra contra o Hamas. Então, da mesma forma do congelamento no Conselho de Segurança, as potências ocidentais são cúmplices do genocídio em Gaza, apesar de agora aderirem, que eu acho que isso tem importância, a esse reconhecimento simbólico do Estado da Palestina. Isso foi muito importante, não vamos desqualificar isso. A posição da França, a posição do Reino Unido tem um valor imenso. Agora, a guerra continua porque os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido, e como a minha colega, a relatora especial para os territórios palestinos ocupados, a Francesca Albanese, demonstrou como as entidades, as empresas estão se beneficiando com genocídios. Quer dizer, sobrou até para a nossa Petrobras, porque o Brasil não parou de fornecer petróleo para Israel, apesar da posição extremamente firme e crítica do presidente Lula e do chanceler. Quer dizer, há empresas internacionais que estão
ajudando a realização do genocídio. Então, é evidente que isso vai continuar. Vamos ver a população palestina dizimada, expulsa e quem sabe, a realização da nova Riviera, para a qual, não sei se, Jânio, você viu isso, o ex-primeiro-ministro Blair é um assessor. Há umas semanas atrás, ele estava em Washington discutindo o que será de Gaza depois da expulsão dos palestinos. Paulo Sérgio, para quem eventualmente não está acompanhando a questão com profundidade, você citou a Petrobras, que empresas, por exemplo, e como se aproveitam desse... Eu não tenho de cabeça, mas são empresas em termos de fornecimentos de materiais. Por exemplo, o fornecimento dos bulldozers, que é uma empresa americana que eu não me lembro, muito famosa, inclusive no Brasil, que fornece, sem essas máquinas demolidoras, seria impossível a Israel levar a cabo, por exemplo, a demolição de várias cidades em Gaza, agora que é o último ato. Quer dizer, empresas de construção, empresas de fornecimento de armas, essas são absolutamente vitais. Estão no relatório da Francesca Albanese, que é um relatório extremamente... Isso causou o maior impacto, porque mesmo que alguns países tenham demonstrado críticas, condenações de genocídio, há uma implantação econômica efetiva que ajuda a ir avante. Desde fornecimento de uniforme, os itens que você imaginar, Israel não tem condições de assumir isso sozinho. Você não pode nem aventar a hipótese, se não fosse o Trump presidente. Pô, o Biden era a mesma coisa e começou. Isso não é uma coisa que a saída não é por aí. A esperança não pode ser depositada numa mudança de poder em Washington. Não, e Biden foi um atraso total. Ele se declarava um sionista honorário, você sabe disso. Quando ele resolveu fazer aquele porto flutuante, que todo mundo já dizia que ia ser um desastre total, e não ajudou coisa nenhuma. Quer dizer, e o Biden jamais usou do poder que ele poderia para ter controlado, para ter impedido o desenvolvimento do genocídio. A decisão, eu não quero ser pedante aqui, a decisão da Corte Internacional de Justiça, Bob, é claríssima no que diz respeito ao envolvimento de interesses econômicos na continuação do genocídio. A Francesca só fez documentar isso, porque nenhum país tomou nenhuma providência a respeito de criar obstáculos para essa coparticipação na implementação do genocídio. Biden tem igual responsabilidade na guerra Rússia-Ucrânia. Né? Ele levou o Zelensky a desprezar qualquer possibilidade de negociação, de conversa, de acordo, ou lá o que fosse, pacificamente com a Rússia, com Putin, e incentivou a enfrentar belicamente os russos. E depois alimentou esse enfrentamento com o fornecimento de armas, mais e mais incentivos diretos, pessoais e políticos. Saiu do poder, foi para casa descansar, rico, tranquilo, e a mortandade, essa segunda mortandade, continua sem perspectiva de solução. Não por acaso... É bom você lembrar isso, desculpe, pelo seguinte: os serviços humanitários e de direitos humanos da ONU estão congelados justamente pelo aumento do percentual de despesas militares em todos os países europeus que financiavam a ajuda humanitária e a promoção dos direitos humanos.
nas Nações Unidas por causa da guerra da Ucrânia. Aumentaram as despesas bélicas extraordinariamente. Trump arrancou mais 5% agora há pouco, e não por acaso os Estados Unidos dominam 45% dessa indústria dos armamentos. Fala, Ô, Paulo Nardelli. Sérgio, o que você achou desse acordo com a Califórnia de mercado de carbono e transição energética que o Brasil fez, assim, meio. Eu fiquei surpreso com isso. E como é que isso se processou? Você tem ideia, não? Não, não, olha, Sérgio, vou ter que dizer que eu não acompanhei isso. Dada a minha fixação no Oriente Médio, eu não vi isso. Eu tenho lido, visto que o governador da Califórnia é muito corajoso em relação a É. outros governadores bocós de mola, totalmente se submetendo ao lado das universidades americanas, né? É um campeonato de quem é mais covarde, o governador da Califórnia, mas eu não tomei conhecimento disso, você me desculpe. A gente podia falar um pouco dessa ventania que passa pelo discurso do Lula na ONU, mas passa pela PEC da bandidagem e medidas estão sendo tomadas no Brasil que mostram uma certa virada no rumo dos ventos. E eu acho que isso que já vinha vindo, por exemplo, quando o Flávio Dino, ministro, começa a investigar a roubalheira do orçamento secreto de emendas, que já tem 120 parlamentares aproximadamente sendo investigados, o que leva a se entender, de alguma forma, por que aquela PEC da bandidagem, aquele ato que se sucede à tomada, o sequestro da Câmara por 26 horas e ao Senado. Então, foram um acúmulo de erros da chamada extrema-direita, que eu chamo de foi um harakiri feito na semana da PEC da bandidagem. E ontem, embora ainda sujeito à disputa de Renan com Arthur Lira, a questão alagoana, o Senado aprovou uma medida importantíssima, que é a isenção de imposto de renda, 5 mil, até quem ganha até 5 mil reais, e progressiva até quem ganha 7 mil. Com essas mudanças, e as feitas já em 2023 e 2024, cerca de 90% dos cidadãos que pagam imposto de renda estarão na faixa de isenção total ou parcial. Isso significa 90 milhões de pessoas. E 65% dos declarantes pessoa física, mais de 26 milhões de pessoas, serão totalmente isentas. Então, eu acho que houve, falando um pouco agora do Brasil, o que inclui a fala do Lula e a participação dele nessa Assembleia da ONU, houve uma mudança do rumo dos ventos nesses últimos dias, e eu queria entender como é que vocês estão vendo isso, tal, tal. Claro que nada é definitivo, mas me parece haver um desespero na chamada extrema-direita, já que a direita se deixou ser engolida, né? E o que vocês estão imaginando que vem por aí? Porque essa medida, se passar na Câmara, porque foi votada ontem de modo terminativo no Senado, então, a salvo alguém peça vistas ou peça para ir para o plenário, cai na Câmara. Aí entra nessa disputa Senado-Câmara, Renan, essa disputa alagoana. Mas é evidente que, se isso for aprovado, tem um ganho político extraordinário que incomoda profundamente a oposição, mas é um ganho político extraordinário para o governo. Queria ver como é que vocês percebem isso, como é que vocês entendem, como é que as coisas vão andar. Olha, eu estou entre o otimismo, mas não muito exagerado, não. Porque ainda estou naquela fase de euforia das coisas que aconteceram agora. Mas eu estou sempre com o pé atrás. Não, eu acho que é para ficar com o pé atrás mesmo, mas, por exemplo, nesse processo todo, de umas semanas para cá, houve um profundo desgaste do governador Tarcísio de São Paulo, que já começa a dizer que não acha que vai mais sair, não está satisfeito, porque a direita está muito dividida. Houve a contaminação da Faria Lima, que contamina também o governo de São Paulo com o escândalo do carbono oculto. Houve a Operação Rejeitos em Minas Gerais, que contamina o governo Zema, porque são pacotes de bilhões e bilhões
a aproximação desses braços não parlamentares da extrema-direita com o crime organizado, sendo indicada nesses processos todos. Então, não sei se é o caso de otimismo ou não, mas há uma mudança do vento por conta dos fatos mesmo, e por conta da atuação dos atores, quando as coisas começam a ficar claras de alguma forma, de alguma forma. Aquela multidão que foi para a rua, que estava anômica e perplexa em casa, não tenho eu nenhuma dúvida, por conta, muito mais do que da anistia, por causa da PEC e da bandidagem. Que a anistia tem um debate aí, depois do 8 de janeiro, conseguiram roubar um pedaço da que eles chamam de narrativa, que eu não gosto dessa palavra, mas que enjoei, mas PEC da bandidagem, todo mundo entendeu. E havia predisposição popular de espinafrar a Câmara dos Deputados. Né? Existe uma má vontade, para o bem e para o mal. Né? No caso, e o estalo foi a PEC da bandidagem. Né? Eu acho que isso terá consequências, não sei de que forma, mas pela primeira vez eu estou vendo a extrema-direita na defensiva. Ela que sempre esteve na ofensiva por muito tempo, está na defensiva agora. Eu achava que todo domingo deveria ter um negócio desse, né? Uma manifestação popular. Seria bom, o que eu queria dizer, Bob, é que eu queria sublinhar o que você falou, e tudo isso depende de atores específicos. Quando eu me lembro que o ministro Alexandre Moraes, e eu não era muito agradável com ele naquela época, que ele era secretário de Segurança, não sei se você se lembra que ele invadiu a Venezuela, tentando pegar uma plantação de maconha na Venezuela. Bom, é graças a ele que nós tivemos a condenação desses 5 generais. É a primeira vez depois da ditadura que 5 generais. E ele foi implacável. O processo foi um processo cuidadoso, todo respeito ao devido processo legal. E ele obteve essa condenação do inominável, 27 anos. Agora, graças à atuação dele, evidentemente, também de outros ministros, o que eu acho fantástico é tanto no que há de positivo quanto há no negativo, os atores pesam. Por exemplo, esse filho, o Eduardo Bolsonaro, o que ele fez de bobagem, de estupidez, querendo defender o pai, que agora vai nessa corrente que você está dizendo que queriam nomeá-lo líder da minoria, alguma coisa, minoria, e aí não consegue. Então, eu acho que o perigo continua. Não, e eu ia dizer antes era o seguinte: por que a fala do Lula ontem foi importante? Foi importante porque um fator, a capa do Economist, dizendo que o Brasil dava lições aos Estados Unidos. Editorial do New York Times, consagrando o julgamento. Olha, a fala dos presidentes da República, como vocês sabem, na ONU, não conta muito. Quando Sarney foi, depois da ditadura, foi importante. E ontem, do Lula, foi muito importante, justamente por ele poder ter expressado isso que o Bob tudo isso que está acontecendo de inesperado. Não esquecemos que tem 200 parlamentares pró-Israel, fundamentalistas, na Câmara de Deputados, dispostos a fazer igual ao governador Tarcísio, que se embrulha numa mega bandeira de Israel para ir à comemoração do dia de Corpus Christi evangélica. E depois bota o MAGA, o boné do Trump, na cabeça. Isso. Você se referiu a atores, e tem os atores que não estão aparecendo, mas que o Lula tocou no discurso também, que são os motivadores, inclusive, dos ataques ao ministro Alexandre de Moraes, que são as chamadas plataformas e redes sociais, citadas pelo Trump, inclusive, no seu discurso, que, na verdade, são um dos motivos, que são as vozes do mundo, né? É por ali que eles mandam e controlam o discurso no mundo todo, né? Eu acho que é ali que reside o perigo maior. E por isso o ataque tão brutal ao Alexandre de Moraes e agora a família dele também, né? E aí, Não Jânio? podemos esquecer da contribuição magnífica do ministro Flávio Dino, né? É verdade, grande revelação, grande revelação. Poxa, extraordinário.
Olha, eu estou, não sei se vocês estão me ouvindo, eu Estamos. estou praticamente sem internet, porque está com uma tal instabilidade que eu não consigo ouvir, entender o que vocês estão falando, mesmo as imagens estão falhando muito, e recebo aqui frequentes informações de que a sua internet está instável, tá? E põe instável nisso. Então, lamento, eu não. Em toda essa fase eu não tenho como participar. Mas se você concordar na base da confiança, nós agradecemos. Não ouvi, mas aprovo. Eles Você citou o Eduardo Bolsonaro, Paulo. A gente queria tratar um pouco dessa questão, né, que segue traindo o Brasil, né? Ele já tem um terço das faltas, e com um terço das faltas, ele tem hoje 18 faltas em 32 sessões ordinárias, sendo que algumas dessas sessões ordinárias permitem uma interpretação maior do que a específica, né? O processo depende, obviamente, da presidência da Câmara. Eu vejo um truquezinho nesse armado, que é o seguinte: se ele perder por faltas, ele não se torna inelegível. Isso que eu ia lembrar Para, agora. para que ele se torne inelegível, ele tem que perder o mandato por decoro, etc, lá na comissão de ética. Porque então, esse suposto ato de coragem do Mota de não aceitar que ele seja líder da minoria, implica em aumentar o número de falta deles, que parece que as faltas seriam, em novembro ele esgotaria a possibilidade. Então, e tem uma outra coisa também que eu já falei aqui outro dia, que é o seguinte: um correspondente que eu tenho lá nos Estados Unidos, o Nick Cleveland, que é de um think tank, ele ligou para o Departamento de Estado e ele está atuando ilegalmente nos Estados Unidos como lobista, porque ele recebeu dinheiro, 2 milhões do pai, não se qualificou, porque não foi qualificado como tal nem pelo governo, nem pela Câmara dos Deputados do Brasil, então ele pode ser processado em até 5 anos. Se o Trump não estiver lá e ele ainda lá estiver daqui a 5 anos, ele pode ser processado ainda também lá nos Estados Unidos. Agora, é patética a tolerância da Câmara de Deputados em relação ao nosso Joaquim Silvério dos Reis, século XXI. Ele é traidor, ele está cometendo atos de traição. Já vi vários juristas querendo invocar princípios a esse respeito. Então, é evidente que o presidente Mota, acho que vocês mesmos falaram, não conseguiu punir aqueles que ocuparam a tribuna, impediram o Congresso de funcionar e não receberam nada. Então, é evidente que, talvez nessa medida que a extrema-direita se veja um pouco enfraquecida, quem sabe o presidente da Câmara tenha coragem de tomar alguma medida mais efetiva que impeça ele justamente de vir a ser eleito. Professor Coragem Paulo. é uma palavra que não está no dicionário do humor. Não está. É um discípulo de Cunha, ao que eu entendo, não é? O deputado Mota, né? Cunha. Professor Paulo, não só eles saíram daquele sequestro do Congresso sem nenhum tipo de punição, como eles saíram com um acordo amarrado para a urgência na tramitação do projeto de lei da anistia, né? Ainda saíram com um benefício. Exatamente. Que está sendo cuidado agora por Paulinho da Força, Temer e Aécio Neves. O que vocês imaginam que vai sair disso? Pena que o Jânio não está conseguindo ouvir, que eu queria ouvir o Jânio. Esse pedacinho aí em que você falou Paulinho da Força. Isso. Paulinho da nome, Força. pelo menos, eu entendi. Isso. E me leva a um comentário que eu não consigo deter. Como é que se chega ao ponto de ter um assunto na Câmara dos Deputados entregue
ao critério, entre aspas, de um parlamentar como Paulinho da Força. É Um pelegão, né, inacreditável filho? isso. Esse tipo de coisa que acontece no Congresso brasileiro é absolutamente inaceitável. Não, isso não tem. Estarem agora a discutir uma ideia surgida do Michel Temer em reunião com Paulinho da Força e Aécio Neves. Não há possibilidade de fazerem uma reunião pior, como composição política e humana, para tratar de assuntos tão relevantes. É inacreditável isso. Mas, a meu ver, nós estamos num momento, estamos em suspense nesse momento, porque a entrada da manifestação pública de domingo, a entrada da significação dessa manifestação no Congresso criou um abalo lá dentro. Não é que vá melhorar o Congresso, não é isso. Mas se esse movimento prossegue ou se não prossegue, são as alternativas que estão em jogo em relação ao próprio Congresso. Porque, por covardia, por interesse eleitoral, por pusilanimidade, por inconsciência, por total desinteresse pelo peso de interesse nacional em cada questão, os deputados e senadores, diante de manifestação pública, diante de participação pública nas questões nacionais, eles param e pensam duas vezes. Esse recuo, por exemplo, que deu agora o Senado, não se deve absolutamente a um critério respeitável dos senadores em relação à posição adotada na Câmara. Eles não são tão diferentes assim. São diferentes, Senado, as composições de Senado e Câmara são diferentes. A do Senado é muito menos onerosa para as decisões do país do que a Câmara. Mas, na essência, hoje em dia não há diferença tão fundamental. Acabamos de ver, por exemplo, nessa mesma questão, parlamentares do PT votando pela indecência, pela patifaria. E senadores do PL, agora mesmo, anteontem, e ontem, votando decentemente. Eu não diria, não posso dizer que eles contrariaram a sua natureza política ou humana, mas posso dizer que eles não fariam esse voto, como já demonstraram por toda a sua atitude desde a posse de Bolsonaro, eles não dariam esse voto se não tivéssemos o domingo passado que tivemos. O destino ali, o futuro imediato, ou a curto prazo, pelo menos, da Câmara dos Deputados, dos pronunciamentos da Câmara dos Deputados e do Senado, vão depender, já estão dependendo, do que venham a ser os desdobramentos da manifestação de domingo. Se houver alguma continuidade, ainda que sem a grandeza constatada no domingo passado, teremos melhores
ou menos piores decisões na Câmara e no Senado, por medo de perdas eleitorais. Não é por melhores critérios mais éticos, mais responsáveis, mas paciência é o que é o que de melhor se pode ter. Teríamos então esse melhor. Estamos na dependência do que venha a ser o desdobramento da reentrada da opinião pública na vida política do país. Jânio, não sei se você está ouvindo, mas a gente estava falando exatamente disso antes, como a PEC da bandidagem, o harakiri da extrema-direita, atiçou as pessoas para a rua. E eu acho que o Lula está pensando na oportunidade exatamente de avançar na questão das ruas, porque ele planeja nomear Guilherme Boulos secretário-geral da Presidência da República. E o Guilherme Boulos é uma figura central do Povo Sem Medo, que é um agrupamento que tem movimentos sociais, sindicais, populares e estudantis, e é figura importante também, a gente sabe, no MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Sem Teto. Então, até do Kassab eu já ouvi dizer que ele conversou com o Boulos e que o Boulos deveria ter um cargo no executivo, porque isso daria a ele uma outra experiência e uma outra qualificação para disputar cargos majoritários, né? Então, eu acho que ir no caminho do que você está falando, Jane, e como consequência do domingo, que por sua vez é consequência da PEC da bandidagem, ou pelo menos nessa hora foi consequência muito imediata, eu acho que o Lula está pensando exatamente, enquanto está saindo União Brasil do governo, etc., etc., ele está pensando exatamente nas ruas, em manter ou de aprofundar essa conexão com movimentos sociais e ruas, etc. É o que indica, pelo menos no meu ver, a indicação, a nomeação que está se dizendo e que ele está anunciando do Boulos como secretário-geral da Presidência da República. E o Boulos é muito forte nessa área, né? Rua. Todas as últimas manifestações, mesmo menores, que aconteceram em São Paulo, foram do Povo Sem Medo. À frente estava o Povo Sem Medo, que é esse pacote de movimentos sociais vários e sindicais. Até nas manifestações a favor da Palestina. Isso. Se o povo na rua não estivesse metido, não havia manifestação. Exatamente. E você, Sérgio, você não tinha nenhum comunicado hoje? Não, Nada a lamentar? Você sabe que eu estou triste, né? No meio dessas boas notícias todas, até a volta do Jimmy Kimmel, aquele stand-up, né, de cômico americano que foi quase banido, né, ou pelo menos suspenso na televisão por ter criticado aquele caso do Kirk, né, aquele fascistão, aquele cara é um acelerado de extrema-direita, fala armamentista, xenófobo, tudo de ruim o cara era. E o cara morreu, eu não digo pelas próprias mãos, porque não foi suicídio, mas foi induzido por todo aquele discurseiro que ele passou a vida inteira fazendo, né? Mas a volta de Jimmy Kimmel, que parece que 80 e poucos pontos a mais de audiência no retorno, e isso me deixou bastante feliz, além de todos esses acontecimentos da política, e porque eu estava precisando recuperar do meu luto pela morte da Cláudia Cardinale, que a todo nos enlutou, né? E a Cláudia era a minha última musa de cinema viva. As outras, a Vagale, Marilyn Monroe, Gene Seberg, todas já tinham, Louise Brooks, então foi a Cláudia estava viva ainda até domingo, né, quando ela morreu. Ainda tem Sofia Loren, Sérgio, de repente é a que pode lhe trazer um ânimo ainda. Eu pedi ao Danilo aí para separar umas fotos para o Danilo, podemos embelezar a imagem aí com umas fotos, umas lembranças pictóricas da Cláudia Cardinale, que foi uma mulher não só lindíssima, né, meio anjo, meio mulher forte, né, que era uma mulher
que fez papéis fantásticos, né? E ela passou pelas mãos de grandes diretores sempre italianos da sua época, a dirigir. O Santo Visconde dirigiu 4 vezes, né? E ela veio, Mauro Bolognini, quem mais? Fellini 8,5, onde ela faz uma aparição assim, etérea, quase etérea, vem entrar numa estação de águas, que ela vem e oferece um copo d'água ao Marcelo Mastroianni. E era um anjo, né? Era um anjo, ao mesmo tempo uma mulher muito forte. A mulher que era uma vez no Oeste, ela vai vingar, ela vai para o Oeste, velho Oeste americano, vingar do assassinato do marido dela, né? E ela filmou no Brasil, era isso a coisa que eu tinha até comentado com o Bob. Ela veio filmar no Brasil em 65 e foi das minhas 5 musas a única que eu conheci pessoalmente. Quer dizer, eu tive esse prêmio graças ao José Lilgoy e a um jornalista chamado. Como é o. Me esqueci o nome agora. Carlos Leolan, que me apresentaram, me levaram à filmagem lá um dia e eu conheci a Cláudia Cardinale. E Era o um que filme ela veio chamado Uma filmar Rosa aqui? para Todos e ela fazia uma enfermeira namoradeira chamada Rosa. E é curioso que o nome dela tem Rosa também. O nome dela era Claude Josephine Rose Cardinale, porque ela nasceu na Tunísia, ela em Tunis, nasceu em Tunis, na Tunísia, que era um protetorado francês, mas de imigrantes sicilianos. E ela, curiosamente, teve muita dificuldade de aprender italiano, porque a língua da infância dela foi francês, né? Os pais falavam francês em casa, embora fosse imigrante da Sicília. Mas vocês devem imaginar como é que aquela mulher é bonita pessoalmente também, né? Linda, linda. E excelente atriz, tanto na comédia como no drama. E isso explorou muito bem. Ô Sérgio, que bom que os acontecimentos da política mais recentes resgataram a sua energia, que acho que, como você disse, estava aí enlutado pela morte de Cláudia Cardinale. Queridos, olha, gostaríamos de continuar podendo ouvi-los a todos, mas o nosso tempo acabou. Vem aí já, segue a programação da rádio. Queria agradecer ao professor Paulo Sérgio pela participação com a gente hoje. Que bom, Bob, que você está de volta. Jânio, Sérgio, muito obrigada também a todos e a nossa audiência. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Jânio, Sérgio, Bob e professor Paulo. A gente fica por aqui. Tchau. Paulo Sérgio, volte, por favor, porque ainda temos a questão da Venezuela versus Trump e tantas outras, e você é um mestre extraordinário, a quem eu admiro muito. Teremos muito prazer em ter você outra vez conosco. Eu fiquei contentíssimo com essa surpresa, de ver tantos amigos que eu tanto admiro e estou sempre leitor. Foi um presente de chegada inesperado. Obrigado a vocês todos. Um abraço, Tchau, meu Naté. chanceler.